meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou estar falando aqui com vocês um tema que na verdade eu já falei em outros vídeos lá no começo do meu canal, só que agora com uma visão mais técnica e muito mais voltada mesmo para a questão tanto dos traços quanto uma visão mais psicopatológica, tá? Que é sobre a timidez e a vergonha. Como pensar, né, a timidez e a vergonha na questão dos traços e trazer um processo de reflexão para que a gente às vezes se situe e saiba diferenciar que existe sim um tipo de timidez diferente do outro, que são dois tipos, né? A timidez, existe uma timidez que é situacional, que é a timidez muito mais comum entre todos os traços, que é uma timidez muito mais voltada para uma questão de uma situação, às vezes uma situação, por exemplo, de uma apresentação, ou de uma exposição ao público, ou de estar fazendo coisas que talvez você não esteja acostumada a fazer e que você vai ter que lidar com aquela coisa que você não está muito acostumada, que gera um certo desconforto e pode esse desconforto gerar ali uma vergonha e trazer às vezes essa coisa da timidez mesmo, que às vezes pode fazer parte dos seus traços, mas que de alguma maneira é só naquela situação que você, por exemplo, pode ficar desconfortável quanto a isso. Então, a gente tem essa classificação que é uma timidez que é muito mais situacional, e aí sim a gente tem uma timidez que é uma timidez que a gente chama de timidez crônica, que pode ir para uma coisa mais psicopatológica, levando até uma fobia social. Então, nesse caso aqui, o segundo caso é um caso mais grave, né? Onde a gente tem aqui um indivíduo, né, num formato que ele tem uma timidez muito intensa, cronificado, porque faz parte do seu dia a dia, ele não sai dali, por exemplo, daquela bolha existencial dele mesmo, porque justamente a timidez, neste caso, faz com que ele pire e às vezes até passe mal, ele converte as questões de ordem, vamos colocar assim, de ordem mais perturbadora, do fato de se expor, de falar alguma coisa, de ter que sair, às vezes, dessa caixinha que ele se projetou, e essa saída gera nele muita angústia, gera nele muito desconforto e faz um processo aí de conversão, aí pode ser até que esteja realmente configurado num traço mais de uma certa histeria, né, conversiva, mas tem muito mais a ver, às vezes, até com processo, vamos colocar assim, mais da esquizoidia, onde o cara, ele foi todo neuroconstituído dentro dessa caverninha e ele não consegue ver não consegue sair, né, o mito da caverna aqui de Platão, ele não consegue ver a possibilidade além, então aqui ele tá muito mais voltado para o seu mundo interior, né, como Jung coloca bem, assim, ele está muito mais um processo de introversão do que extroversão, né? E aqui ele fica muito capturado, né? Quando eu tenho aqui uma timidez mais patológica, ele está muito mais capturado nos próprios pensamentos, nas próprias introjeções, e essas introjeções não conseguem fazer, por exemplo, sintoma com o mundo externo. Quase que num autismo, né? Se a gente parar para pensar, né, na questão da projeção e de se colocar, né, num objeto aí de exposição. Quando ele está muito mais voltado para o mundo interno, mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para não classificar um autismo numa pessoa que tem, por exemplo, uma timidez patológica mesmo, que acaba indo para um lado muito mais fisiológico, produzido pelas próprias condições psicológicas. Eu colocaria aqui uma esquizoidia bem grave, no sentido de que ele não consegue, por exemplo, sair desse processo de caverna, né? E aqui faz muito sintoma, aqui faz muito com o lado de fora passa a ser o objeto desconhecido, e o medo de desconhecido, ele invade muito esse sujeito nas suas próprias projeções, porque assim, ele projetou um mundo dele aqui, então pensando até, pode ser até por uma coisa mais na esquizofrenia, tem várias
questões aqui que a gente pode pensar, mas não patologizando tanto, mas pensando na questão mesmo da timidez mais cronificada, no sentido de que esse sujeito não consegue olhar alhures, né, das suas próprias projeções. Esse sujeito aqui é mais capturado no medo do que o outro pode pensar. Então aqui a gente pensa muito mais no perfil de uma esquizoidia, né, de um traço, porque o medo da rejeição, nesse caso, quando ele está numa ordem muito mais patológica, faz muito mais sintoma com o lado de fora, que o de dentro não bate, assim, é muito medo. Aqui, nesse caso, às vezes vale uma intervenção mesmo, às vezes até medicamentosa, mas principalmente da psicoterapia, né? Porque a psicoterapia aqui vai fazer o quê? Vai fazer esse cordão umbilical, sabe, com o lado de fora, para dar um pouco de sentido para esse lado de dentro, no processo de nutrição, mas um processo de nutrição psicológica, de que às vezes o ambiente externo, né, esse mito, né, da caverna de Platão, essa coisa de sair às vezes e ver a luz refletida, que faz eco ali na caverna, né, que faz eco ali nas suas questões, às vezes é só uma questão mesmo de muito mais de medo do desconhecido do que de fato a rejeição que tem externa. Mas tudo isso exige muito, exige muita escuta, gente, exige muito refinamento, muito cuidado, para que a gente não invada também esse sujeito que às vezes tá ali muito mais voltado para o seu processo cavernoso e que o externo faz muito mais sintoma com aquilo que lhe causa dor, tanto no ponto de vista psicossomático, quanto do ponto de vista mesmo mental, de pensamento mesmo, de projeções mesmo de pensamento para com o externo. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, na questão da classificação. Eu tenho uma timidez aqui que é muito mais situacional, que ela é muito mais direcionada para algumas situações. Então, essa timidez está presente em todos os traços. Em algum momento da nossa vida, a gente já passou por esse processo de estar tímido em algum lugar, de não conseguir se expor, ou mesmo de o próprio ambiente lhe causar um certo desconforto que te gera uma vergonha. Mas nesse outro caso aqui embaixo, né, que eu tenho aqui uma timidez que ela é muito mais da ordem da psicopatologia mesmo, que pode sim gerar uma fobia social, aqui eu já tenho um mega problema que tem que ser realmente escutado por profissional habilitado para ajudar esse sujeito a sair, por exemplo, de uma condição onde ele está tendo vários problemas relacionados ao próprio processo patológico de timidez para com o externo. Então, assim, não consegue se relacionar bem no trabalho, às vezes na escola. O fato de estar na escola e o ambiente escolar lhe causa muita dor, lhe causa muito bullying, porque as pessoas começam a perceber que o cara, a mina, é meio esquisitão, assim, não se socializa, não tem ali uma interação ambiental saudável, que já denota ali essa fobia social. Então, aqui existe já uma classificação diagnóstica que realmente tem que ir para a terapia, às vezes na psiquiatria, junto com psicoterapia mesmo, psicanalítica, comportamental, e aí o que realmente couber para essa situação. Porém, a gente não pode classificar a timidez como todo mundo sendo tímido de uma única maneira. Então, aqui a gente pensa um traço, né? Um traço de caráter mais esquizoide, na dor, principalmente do traço, ou como esse sujeito foi neuroconstituído desde o seu processo desenvolvimento infantil, escola, pais, como que esses pais fizeram essa ponte com o social, pode refletir aqui depois num adulto que vai estar muito mais encanado com o processo de comunicação, de se expor, ou mesmo de se relacionar com as pessoas, está muito mais cronificado, está muito mais voltado para coisa mais patológica. E dependendo de como foi sustentado, né? Se logo no começo, isso aqui, ó, isso é sempre importante, é na infância.
Se logo no começo eu já detecto que eu tenho um filhinho ou uma filhinha, que ela é muito mais esquizoide e que esse lado esquizoide está gritando muito, não gosta de contato, pele a pele, prefere ficar na dele, não tem essa coisa muito mais emotiva, às vezes que por exemplo, um oral tem de abraçar, de falar que ama, de estar sempre naquela, às vezes até num contato meio que corporal contínuo, de querer estar sempre em uma confirmação para autoestima nisso, eu já tenho uma configuração mais esquizoide. Essa configuração mais esquizoide, que as pessoas chamam de esquisitão, às vezes está muito mais propenso a desenvolver uma timidez e essa fobia social do que os outros traços. Porém, o traço de caráter, por exemplo, masoquista, ele tem também essa configuração quanto à questão mesmo da exposição e de improvisar. A improvisação e a exposição, por exemplo, para o masoca, pode gerar, sim, uma dor no traço dele que faz com que ele também exploda numa vergonha e que está muito relacionado também àquele processo, né, de desfraude, que ele passou por todo aquele processo de humilhação e faz com que ele se sinta com potencial de ser humilhado. Então, quando eu tenho aqui um traço de caráter que é muito mais esquizoide, tem um masoquismo junto, que você fala assim, é um cara sem corpo com corpo, né? Quando você vai fazer uma anamnese anatômico-corporal, você vai ver aquele cara que ele não tem corpo, ele tem um cabeção, ele tá encorpado num corpo que tem uma estrutura, vamos colocar assim para você poder identificar visualmente, o que é um esquizoide com um masoquista. É um cara que tem um corpo mais quadradão, ele tem esse corpo, mas tem um cabeção, mas ele é magro também ao mesmo tempo, mas ele é encorpado, entendeu? Então, você pensa assim, um sujeito que ele consegue ter perna para fazer as coisas, você vê que aquelas pessoas que fazem, que tem alta criatividade, são meio que geninhos, são os geninhos que ficam lá no laboratório, guardadinhos, estudando, criando, né, em grandes engenheiros. Aí você pensa, assim, pessoas até que famosas aí de genialidade, que eles tinham aquele corpo que não era tão gordo, ou às vezes não era gordo em nada, mas um cabeção, aquele quadradão, e aí você vê que tá numa configuração muito mais esquizoide, né, com o masoca, e o masoca e o esquizoide ganham ali. Então, nesses dois perfis, né, de esquizoidia com masoquismo, a gente pode notar que os processos de timidez e vergonha, que pode levar assim, a uma fobia social, está muito mais presente nesses traços. Então, quando a gente pensa em traços e timidez, é lógico que os outros traços também, você pode também ter uma esquizoidia com oralidade e de repente está muito capturado numa questão mais emocional, de pensar no que os outros vão pensar, porque normalmente esse traço aqui, o esquizoide, ele está muito mais projetado para as questões imaginárias e ele tem um medo de uma rejeição social porque ele sente que o social, o externo a ele é aquele útero gelado. O masoquista, nessa configuração, quando ele tá numa exposição, foi obrigado a ter que improvisar, ele pode pirar. Porque assim, mesmo ele sendo uma pessoa às vezes muito inteligente, ele cria métodos, e esses métodos eles têm que de alguma maneira passar por uma ordem cartesiana e não por uma ordem de improviso. Então assim, olha só, mas eu tenho aqui um cara que é esquizoide, né? O esquizoide, ele é da imaginação, ele é da criação. Então, assim, ele ainda tem um processo de criação muito grande pela esquizoidia. Só que o esquizoide, como ele não faz sintoma com essa coisa da exposição, com essa coisa do lado de fora, o processo criativo dele, às vezes, não sai para fala. Fica naquele vácuo existencial, vamos colocar assim, como se fosse uma inauguração de uma falta. Por quê? Falta todo mundo é estrutural, falta todo mundo tem, a fala já é o falo da falta. Mas neste caso aqui, o esquizoide, quando tá numa posição estrutural também com o masoquismo, né? Então eu tenho dois traços aqui que já tem uma pira quanto à questão da vergonha e da timidez social, porque são dois traços que não foram neuroconstituídos
para poder estar sossegado quanto à questão da exposição. Por exemplo, exposição seja pública, mas principalmente na questão de medo mesmo que ele tem do processo de rejeição, dos processos de humilhação, que vai mexer com o traço dele. Só o fato dele começar a pensar, por exemplo, eu posso ser rejeitado, eu posso ser humilhado, e tanto a rejeição quanto a humilhação, nesse caso, tomam, né, a psicossomática desse sujeito num processo de pensar aqui, porque como eles são muito do pensamento, né, quando eu tenho aqui um esquizoide alto, eu sou muito da criatividade, do pensamento, da imaginação. Só que essa imaginação também pode ir para um lado de imaginar várias situações de rejeição. E esse masoca aqui pode estar muito com esse esquizoide pirado na imaginação, justamente pensando quais são, ou relembrando, por exemplo, traumas mesmo passados na infância, que lhe fez essa marca na questão mesmo da humilhação e dessa marca mesmo do masoquismo. Então eles podem pirar tanto numa coisa quanto na outra. Se você aí tem um traço muito mais voltado mesmo para o masoquismo e para uma esquizoidia, e você se identificou, por exemplo, com essa fala, gente, não esquece de dar um like aí, se inscrever no canal. Mas, pensando na coisa da timidez, olha só, eu tenho aqui tanto a humilhação quanto a rejeição, fazendo um sintoma no pensamento desse sujeito que faz com que ele entre naquela pira mesmo, às vezes até desse processo mesmo de recalque, né, que tá ali marcado naquele sujeito, alguns eventos que aconteceram tanto na infância quanto a questão mesmo da humilhação no lado mais masoquista. Mas eu também tenho aqui um cara que ele é da alta criatividade do mental, que tá pirado na questão da rejeição. Então, para fechar esse vídeo aqui, gente, a timidez, quando a gente pensa nessas duas vertentes, né, tanto situacional, se você é situacional e você tem esses traços fortes, tem que trabalhar tanto esses processos de rejeição quanto de humilhação, afrouxando, né, e trazendo para o campo da reflexão e da realidade factual quais são as coisas, né, que faz com que você aí pense e reflita e fica nesse processo de repetição quanto à questão dessa dor. Então, quando você tem, por exemplo, outros traços que, vamos colocar assim, você tem uma rigidez, né, que você é um cara que está buscando a perfeição, e você tem, por exemplo, uma psicopatia, que é um cara que está buscando negociações, e você tem uma esquizoidia, então você pensa assim, eu quero perfeição, quero fazer esse bom negócio, e ao mesmo tempo eu tô aqui num processo criativo. Só que se esses três traços, por exemplo, tiverem uma dor, eu tô aqui na dor de buscar uma perfeição, mas eu tô sempre achando algum tipo de defeito, acaba entrando na procrastinação, tô aqui me vitimizando e tô aqui num processo cavernoso de medo de uma certa rejeição, e eu combino esses três traços, o que acontece? A dor, por exemplo, de uma rigidez que me colocaria ali numa procrastinação, numa indecisão e num medo de uma avaliação externa e de que a pessoa vai me comparar e ver, tipo, por exemplo, no processo de apresentação tem várias pessoas se apresentando, então a pessoa pode pensar assim, nossa, aquela apresentação daquela pessoa vai ser melhor que a minha. Então, o cara que tá avaliando, por exemplo, você tá num processo de entrevista, né? Aí você tá ali, o cara vai avaliar aquilo. Então, se você tem uma rigidez, você já vai ficar situacionalmente com medo, porque a sua rigidez vai te colocar o medo de que o outro vai ser melhor que você. Então entra na dor do seu traço, que faz com que você, por exemplo, que é um rígido, pense que a outra pessoa que está se apresentando ali para conseguir a vaga de emprego ou de qualquer outra coisa que você esteja ali se apresentando e que lhe causa, ou mesmo numa situação até amorosa, de que você pensa que a outra é mais gostosa ou mais legal, ou que o outro, entendeu? Você pode entrar nessa pira do
medo do seu traço, e esse medo do seu traço pode gerar em ti uma certa timidez situacional. E às vezes, quando era para você estar falando uma coisa legal para aquela pessoa que você às vezes está tentando conquistar, ou para aquela vaga que você está tentando conquistar ali num processo de exposição, você acaba se entrando num processo de introversão, entendeu? Ainda mais se você tiver no seu traço uma certa esquizoidia, e se você tiver também um certo masoquismo. A tendência de você fazer processos de introversão e comparação com o externo, na questão situacional, pode te colocar num processo de vergonha e timidez e às vezes te travar ali naquela condição. Agora, quando você tem uma coisa muito mais cronificada, aí vale a pena a gente fazer psicoterapia, que é para entender quais foram, né, vamos colocar assim, os gatilhos, aliás, quais são os gatilhos, né, que te levam a voltar nesse retorno, né, do recalcado, do sintoma, que faz com que você entra na pira da dor e que aí te coloca num processo de introversão, e que se você for uma pessoa introvertida, né, vamos pensar numa coisa mais junguiana, e não for uma pessoa mais expansiva, é muito mais propenso que o seu traço ali na dor vai te colocar o sintoma maior daquilo que você está sentindo, como vergonha, como às vezes até como acanhamento, e que está te gerando ali uma timidez e que você às vezes não consegue progredir na vida, não consegue vagas, não consegue um relacionamento legal, porque você não consegue se posicionar. Por quê? Às vezes essa psicopatologia, vamos colocar assim mesmo, de você ter uma fobia social, tá ligado aos seus traços, que você não identificou ainda quais foram os processos de dor, quais são os seus processos de dor, e que faz com que você acione esses gatilhos dessas dores, e que no momento que você está sendo às vezes testado, seja às vezes até por você mesmo, ou por alguma situação, ou por um relacionamento, ou por emprego, qualquer tipo de coisa, te coloca muito mais nessa posição de uma vítima de você mesmo. Nesse caso, assim, uma captura do seu ser no sintoma. E essa captura do seu ser no sintoma faz com que você se paralise. Aqui a dica é o seguinte: se a coisa for leve, né, se for uma coisa muito mais situacional, vale vocês relembrar, reassistir as questões dos traços, ver onde o seu traço tem uma pira maior na dor, e você tentar, assim, conscientemente buscar fazer um processo, às vezes até catártico, de questões relacionadas àquilo que te causa sintoma. Por exemplo, a sua dor, se você é um rígido, trabalhar essas questões da segurança, insegurança, que às vezes é uma pessoa bela, mas é um cara inseguro. Então, trabalhar a questão da autoestima, tá? Se você é um rígido, trabalhe muito a questão da autoestima, da autoimagem, da projeção que você às vezes faz para com o externo, esperando às vezes uma resposta. Então, assim, trabalha bem a questão de sustentar essa autoestima em todos os traços, tá, gente? No caso, por exemplo, de uma masoca, eu tô indo do contrário, tá? Ver, por exemplo, o que mais te pegou na questão da dor mesmo, que você foi inaugurado, né? O que mais te aperta os esfíncteres, e ver se aquelas coisas pelas quais às vezes você tem medo de fazer merda tá fazendo sentido com aquele momento. Se você não tá se deixando invadir muito, às vezes por um processo muito mais de busca dessa repetição, desse gatilho, né, dessa coisa que faz com que você volte e pense assim: não, eu não posso improvisar, eu não posso criar nesse determinado momento, porque pode dar merda. Às vezes dá uma treinadinha, faz uma coisa às vezes, tipo, fora desse ambiente, antes de você ir para um ambiente que pode lhe causar, por exemplo, uma sensação de desconforto, e que faz com que você entre no seu processo de dor e que vai te colocar numa timidez, busca, por exemplo, fazer treinos, às vezes fazer psicodrama, entendeu? Eu sempre indico para quem tem muito masoquismo e não consegue se soltar, e esquizoidia, psicodrama. Vai fazer um psicodrama, às vezes, para você poder se soltar em alguma questão que realmente fez com que seus esfíncteres ficassem muito presos e você ficasse com muito medo de fazer alguma coisa de errado. Então, trabalha no psicodrama, às vezes até com uma filmagem. Você pega a sua câmera e começa a se filmar, começa a falar coisas, a pensar coisas, mostrar às vezes
num processo de reflexão, de uma fala, essa coisa que tá te doendo, você filma e se vê, para você poder notar e começar a desafrouxar um pouco a questão dessa tensão esfincteriana, que acaba sendo uma tensão inteira corporal, que mexe com toda a psicossomática, por exemplo, de uma zoca. No caso de você ser um cara que tem muito mais uma psicopatia, busca relações onde você possa trabalhar essa questão da troca e consiga falar. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes eu tenho aqui, por exemplo, um psicopata com bastante esquizoidia. Esse meu esquizoide aqui, ele invade muito a cena de negociação desse psicopata, que mesmo que os dois tenham bastante racionalidade, às vezes uma falta, né, de processos mais emotivos faz com que a pessoa fique muito fria nas negociações, e às vezes essas negociações não acontecem justamente porque o outro ou o externo sente aquilo de uma maneira muito muito técnica, às vezes muito sem coração, muito, vamos colocar assim, de uma maneira muito fria. E isso acaba atrapalhando as negociações e faz com que, às vezes, esse cara aqui, que é um psicopata, não está conseguindo fazer com que essas coisas vá para frente, justamente porque ele está num processo muito mais de captura do outro sintoma. E aí, ele não conseguindo fazer, ele entra no processo de vitimização. E essa vitimização pode colocar ele muito mais num sintoma aí de timidez, de estar muito mais retraído, que acaba sendo mais capturado ainda pelo outro traço. E aqui nesse caso, vale sim um olhar muito mais voltado para aquilo que você tem que descobrir aquilo que você realmente acha importante numa negociação. E trabalhar isso com você, né? Se você tem, por exemplo, muita esquizoidia, você vai estar muito no pensamento. Mas trabalhar isso com você com uma coisa mais clara, né? Colocar essa coisa mais clara no campo de visão, assim, tipo, eu quero que você faça isso por mim, ou quando você está numa coisa de uma organização, onde você tem que colocar suas ideias ali de alguma determinada maneira, trabalhar primeiro o jeito, né, com que você vai se expor, trabalhar primeiro, fazer essa ponte da negociação primeiro ser interna. Se você, por exemplo, é um cara que é muito mais introvertido, que está muito mais no processo, aí vamos colocar assim, que você é um esquizoide com um psicopata. Então aqui você tem que trabalhar muito mais uma primeira negociação, que é negociar com o seu esquizoide, entendeu? Negociar o seu psicológico com o seu psicológico, para que vocês entrem num acordo e que quando vocês forem externalizar isso, saia como uma coisa de comando, né? Aqui é trabalhar a questão da liderança, né? Quando você vai liderar uma equipe, que você tenha uma esquizoidia, que você tá no processo de timidez e introversão, aqui primeiro você tem que trabalhar essa timidez e essa introversão do seu traço sendo comandado pelos seus outros traços. Você tem que saber negociar isso internamente. Quando você negocia, como que eu vou negociar isso internamente? É sabendo o que eu realmente quero, o que realmente é importante para que eu me sinta seguro. Porque tanto a timidez quanto a vergonha, ela tem muito a ver com esses processos, né, de relações com a segurança, a insegurança, com a introversão, com a extroversão. Então, se eu vou ter que negociar aqui meu interno, que está muito mais introjetado, que eu tenho que externalizar algo, então eu vou ter que ser mais expansivo, mais extrovertido num determinado momento, eu vou ter que fazer um processo de treino, né? Aqui o coach para isso serve muito bem, serve muito para que você saia dessa coisa muito mais de ficar muito ali no sonho, que às vezes quando eu tenho esse perfil, eu tenho um perfil de uma pessoa muito mais sonhadora, que pensa muito grande, que tipo tem altos projetos na cabeça, altas criatividades, mas às vezes está capturado
pela dor, né, na timidez e na vergonha. Então aqui vale um coach às vezes, vale você treinar, são vários treinamentos, tanto aqui quanto no masoquismo, é uma questão de treino. E na questão da própria rigidez, é uma questão de autoestima e autoimagem. E todos esses, tendo uma base bem segura, né, de autoestima e autoimagem, também conseguem sair nesse processo de tem que sair do interno, né, do introvertido para o extrovertido. Agora, quando eu penso na questão da oralidade, se eu tenho muita oralidade, estou capturado por uma esquizoidia, e essa oralidade, ela tá muito bagunçada, ela já me tira um pouco do meu centro da razão. Então, se eu tenho esquizoidia, eu tenho um pouco de racionalidade, né? Então, eu vou para o campo da imaginação. Mas aqui vale realmente as questões que acabam te colocando numa certa organização. É tipo leituras, tentar organizar esse emocional, às vezes fazendo realmente psicoterapia, fazendo danças, terapias que mexam com o corpo, porque aqui você tem muita oralidade misturada aqui, que tá me dando uma pira de timidez. É importante que eu trabalhe com as questões corporais, fazendo, sei lá, música, dança, principalmente exercícios aeróbicos, que tá mexendo ali com o corpo, e ao mesmo tempo esse corpo precisa de alguma maneira dessa ocitocina, o movimento de um corpo mais oral é necessário para que essa oralidade, na verdade, que às vezes está num campo mais de uma desordem, assim, vamos colocar assim, está muito mais fora da racionalidade, está muito mais no campo das emoções. Às vezes eu preciso pegar esse corpo, né, essa psicossomática corporal do oral, organizar ela num sistema muito mais voltado para o corpo, para que esse corpo, né, nessa coisa do corpo e mente, às vezes num processo de meditação, mas acho que para um oral, a coisa que por exemplo, exercícios aeróbicos, danças, coisas de interação, tipo dança de salão, dança em conjunto, coisas que dá para ela interagir com outras pessoas, faz com que ele, mesmo que ele não tá falando nada, porque às vezes está capturado ali pela timidez, né, situacional, ou mesmo numa cronicidade, quando a gente consegue, através, por exemplo, da terapia ocupacional, colocar esse sujeito para fazer alguma coisa, para tirar ele desse sintoma, também é válido. Tá bom? Então, mais aqui voltado para a questão mesmo da oralidade com a esquizoidia, num processo mais da timidez, vale a gente pensar na questão de que esse sujeito, ele precisa, a fala precisa sair, ele precisa ter um contato corporal com as pessoas, porque se ele tem muita oralidade, e se isso não está acontecendo, volta para a questão de realmente ele tá num processo mais introvertido. E se a pessoa já é mais introvertida dentro desses perfis, ela às vezes precisa de uma ajuda externa, de gente que tá aqui observando esse movimento, para ajudar, assim, com carinho e cuidado, né? Às vezes até no processo de psicoterapia, essa pessoa sair dessa condição que ele tá muito mais voltado, muito mais, às vezes, para uma pira do sintoma, que às vezes se eu tô ali numa pira de um sintoma oral, onde eu tô no irracional, muito, só sofrendo muito, sentindo muita dor, às vezes falta das pessoas, esse isolamento social me deixou pirado, me deixou muito mais isolado, muito mais tímido, muito mais introvertido, muito mais voltado, às vezes, para um processo, às vezes, de trocar, né? O isolamento me coloca, às vezes, num outro sintoma, que era já o meu sintoma original, por exemplo, se um cara já era mais tímido. Então, e se você é realmente um esquizoidão total, em todos os sentidos, e você sente que você tá nessa coisa mais crônica, e isso te incomoda, né? De alguma maneira, chegou num ponto onde você conseguiu perceber que existe ali uma linha tênue entre você tá num mundo real, factual e saudável, vamos colocar assim, tipo, relacional e social, e essa linha tá por um outro lado, né, vamos colocar assim, quase numa coisa borderline, de que você consegue se expor, mas que as pessoas te incomodam muito, que as pessoas te invadem muito, que te coloca num processo, às vezes, de introversão, de timidez, que faz, às vezes, até você passar mal pelo fato de alguém chegar perto de ti. Aqui também vale, às vezes, gente, tanto psicoterapias,
no caso, assim, N, pode ser desde a psiquiatria quanto mesmo psicanálise, psicologia comportamental, ou mesmo aqui entrar até processos de nutrição psiquiátrica, que existe, né, uma linha, né, de terapeutas, de nutrólogos também, que tem essa visão de que às vezes existe uma alteração, às vezes até no campo mesmo da neuroquímica do cérebro, que está envolvida às vezes com o processo de alimentação, de suplementação. Aqui, às vezes, até o processo de suplementação pode ajudar o cara, às vezes, tá se colocando melhor, porque lembra, já teve vídeos que eu expliquei que existe a questão do intestino, né, se o nosso segundo cérebro, no processo de produção de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, essas coisas. Às vezes tenho um cara que está muito mais introvertido, não por questões só relacionadas aos traços, às vezes sim, está muito capturado pelos traços, mas às vezes está num processo, por exemplo, de ter um intestino que ele está muito mais com uma flora detonada, que ao invés de estar produzindo serotoninas e estar produzindo neurotransmissores de uma maneira saudável, está produzindo neurotóxicos, né, para esse sujeito, que faz com que ele tenha um desequilíbrio, às vezes, serotoninérgico, dopaminérgico, que bota ele num sintoma muito mais, vamos colocar assim, psicótico, às vezes até num sintoma de fobia, que está muito mais relacionado a essa neurofisiologia da própria constituição do sistema nervoso entérico, fazendo face com o sistema nervoso central. Então, ó, aqui tem várias possibilidades de se pensar como às vezes tratar um sujeito que está num processo, por exemplo, de uma timidez e de uma vergonha psicopatológica que pode estar indo, por exemplo, para uma fobia social. Então aqui, ó, são várias linhas. E vale, na verdade, vocês passarem por uma triagem, eu indico a triagem anatômico-corporal com a psicanalista, para vocês poderem saber exatamente em que pé, às vezes, está o seu sintoma. Que uma pessoa ética vai, às vezes, te encaminhar para vários terapeutas, ou um único terapeuta vai falar, ela fala assim, ó, você vai fazer uma terapia, por exemplo, com ortomolecular, com coach, ou mesmo com psicanalista, ou mesmo com psicólogo, terapeuta comportamental, ou mesmo, às vezes, fazer dança, às vezes fazer fazer uma dança do ventre, às vezes fazer massagens. Então, assim, dependendo, às vezes tudo isso, às vezes um sujeito tá tão patológico ali no sintoma que às vezes ele precisa passar por todos esses profissionais, às vezes fazer uma suplementação, achar um exercício que ele faz se sentir bem para estar praticando, e às vezes está fazendo psicoterapia que faz muito mais sentido com as coisas que ele acredita e que ele vai se sustentar naquilo. Então, a dica que eu dou aqui, gente, assista os vídeos de todos os traços, para você poder identificar qual é o seu traço gritante. E em cima disso, vê se você está num perfil muito mais de introversão ou de extroversão, se você está numa pira por exemplo, de uma timidez que é muito situacional, que é dependendo da situação, ou se você realmente se configura numa timidez mais cronificada, que vai para o patológico, e aqui é necessário sim uma intervenção terapêutica. Fica a dica.